Eu quero aproveitar para falar para vocês do nosso curso de Reiki. Nós vamos estar promovendo o curso de Reiki 1 no dia 21 de novembro, das 9 às 19 horas, no espaço Terra Amada, aqui em Nova Friburgo. É um curso muito amplo que mostra as técnicas, todas usadas no nível 1 do Reiki, e você recebe um certificado, uma apostila de 140 páginas, e quem tiver interesse é só entrar em contato. Muito grata, o telefone é 98137 6802. Gratidão. De desesperança, luto, pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa, de inutilidade ou de desamparo, perda de interesse e prazer pela vida e pelos seus hobbies e suas atividades. Parece que nada tem graça. Diminuição de energia, fadiga, dificuldade de mover-se, de falar, vontade de falar mais devagar ou de dormir o tempo todo. Você pode sentir-se inquieto e ter problemas para ficar sentado também. Algumas pessoas têm essa inquietude e outras têm prostração excessiva. Dificuldade de concentração e de lembrança para tomada de decisões, dificuldade para dormir ou para despertar de manhã ou dormir demais. Alterações de apetite, alterações de peso. Você pode emagrecer demais ou engordar demais. Pensamentos de morte, de suicídio, tentativas de suicídio quando você chega numa depressão grave. Dores de cabeça, cólicas, problemas digestivos sem uma causa física clara ou que não se aliviam mesmo com tratamento. Tudo isso você precisa estar ligado porque são sintomas claros de depressão. E as pessoas, às vezes, só falam de uma angústia, de uma sensação esquisita de um grande vazio. Mas isso a Sandra vai pegar firme, eu só quero dar uma passadinha para a gente poder iniciar. E, assim, o que a gente precisa se ligar bem é que a maioria das pessoas ela não olha para dentro e ela está sempre focada nas situações que causaram tristeza, depressão na vida. As coisas, os sentimentos ficam se repetindo e aí aquilo parece que não tem saída. É muito importante que a gente perceba que a gente pode modificar isso, que a gente pode prestar mais atenção, pensando que aquilo que desencadeou essa tristeza, essas sensações, já passou, e que você pode enfrentar a vida de uma maneira diferente, melhorando a sua vida, né? Melhorando a sua qualidade de vida. Algumas coisas predispõem à depressão. São a história familiar de depressão, mudanças importantes, traumas, estresses e algumas doenças físicas debilitantes que não te deixam exercer suas atividades adequadamente. Tudo isso pode desenvolver depressão. E alguns medicamentos também podem levar à depressão, tá? Então, eu vou passar a palavra agora à Sandra, para que a gente possa conversar mais um pouquinho. Deixa eu acessar. Sandrinha, vou te pedir para você... Não ativei, agora não consigo desativar? Sandrinha, agora você pode entrar. Você pode acessar seu vídeo e ativar seu som. Pronto, ativou. E o seu vídeo também. O vídeo não está acessado? Deixa eu ver, acho que não. Não estou te vendo, Se há Sandra. vídeo. Liga o vídeo.
Ligou? Eu já liguei o vídeo. Liguei. Fica lá onde você estava mesmo. Liguei. Eu estou vendo você aqui pequenininha e eu estou grande. Tá bom. Mas eu não estou te vendo, não. Não, mas aí vai no Zoom. E agora? Espera aí. Não estou te vendo. Agora estou. Tá, beleza. Beleza. Pode começar. Aqui no meu participantes. Estamos nós. Mais. Pode falar. Porque Tá a me reunião é ouvindo? para gravada. Estou bem. A reunião é gravada para o YouTube, então as pessoas vão estar te ouvindo, tá? Não. Seu som parece que está silenciado. Você está sem som. Seu som está silenciado. Ativa o seu som. Embaixo, você tem um microfone. Eu já vi. Então. Agora pronto, Agora... pronto, aí. Não. Ah, tá. Tá ouvindo? Tô. Pode falar. Então, você estava falando, a Vânia estava falando sobre tristeza e depressão, que são duas coisas diferentes. A tristeza é uma reação normal a uma situação natural da vida. Quem nunca fica triste também não é uma pessoa que esteja bem. Existem motivos que levam uma pessoa normal a ficar triste. A tristeza ela tende a passar, é uma coisa momentânea. A depressão, que a gente vem falando que é uma doença da atualidade, principalmente agora, quando todos tivemos tantas perdas, né? Houve uma perda da vida, a pessoa perdeu a vida que ela tinha com a pandemia. Principalmente os jovens, as crianças e os idosos. Há uma faixa etária de 40 a 60 e poucos anos, 70, que ficou ativa, que continuou trabalhando online, mas trabalhando, indo no mercado, fazendo compras, então, que estava na vida. Essa faixa etária foi uma faixa etária que teve sintomas depressivos muito menores do que os jovens estão tendo. Principalmente na faixa a depressão tem sido muito evidente na faixa etária de 6 aos 14 anos e depois de 16 aos 30, sem falar na depressão do idoso. Os sintomas, quando a gente fala em depressão na infância, as pessoas não acreditam, mas esse humor disfórico, né? A depressão é um transtorno de humor, provocado muitas vezes por uma situação interna, uma situação de uma perda da autoestima. Essa perda da autoestima ela pode ser em decorrência de um luto, a perda de uma separação muito dolorosa, uma doença que leve ao isolamento social, a uma dificuldade de se adaptar a mudanças. Então, a depressão ela tem a ver sempre como uma defesa de uma eminente... a pessoa se sente tendo que enfrentar uma grande perda e se sente muito impotente diante do sofrimento físico ou psicológico. Físico, em decorrência de uma doença, de uma amputação, de um acidente que leva a uma doença, né? E psicológico, que tem a ver com as emoções, a separação de um ente querido por morte, por separação, o casal que se separa, né? Por uma mudança de um país para o outro, de uma cidade para outra. E também
a depressão ela tem uma causa genética. Quando essa causa é genética, é muito comum a criança deprimir, mas não manifestar a depressão de uma forma que os adultos enxerguem. A depressão na criança, ela se manifesta muitas vezes por dificuldade de concentração, agitação motora, agressividade, o transtorno de oposição, né, que hoje se fala tanto, né, no transtorno de oposição, e é uma manifestação da depressão infantil. Os distúrbios alimentares, a enurese noturna. Quando nós temos vários desses sinais, né? Perda de energia ou agitação muito grande, modificação do desempenho escolar, comportamento agressivo, autoquiria, que é muito comum hoje também nos pré-adolescentes e adolescentes, que consiste na cortar os pulsos, né? Se morder, prender respiração até desmaiar. Tudo isso não é modismo, tá? Esses sinais em conjunto, eles vão fazer com que é uma manifestação de um quadro depressivo que precisa ser tratado. O idoso ele vai manifestar a depressão também, muitas vezes, com uma irritação e uma inquietação muito grande. E vai se queixar muito para o médico. Não, eu tenho um problema cardíaco, né? É o meu coração, eu vivo cansada, com dificuldade de respirar, eu estou muito cansado, eu não tenho vontade de fazer nada, porque esse cansaço não me abandona, né? E isso tem a ver com as perdas naturais da vida, que o idoso ele vai perdendo. Ele vai perdendo os amigos, ele vai perdendo o parceiro, ele vai perdendo o mundo conhecido da moda, das músicas que ele ouvia, das comidas que ele comia, dos restaurantes que ele frequentava. Há uma perda muito grande. E ele precisa entrar em contato com o mundo que ele está, porque ele está vivo, né? Se ele está deprimido, é porque ele está vivo. Isso é muito importante, né? A pessoa que deprime é aquela que está viva, que está em contato com a realidade, que tem noção de que está perdendo e está sentindo falta. Então, ela precisa de uma readaptação. E aí entra toda uma rede de apoio, a necessidade de um atendimento intermultidisciplinar. É o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, porque a alimentação pode ajudar muito a vencer, a combater a depressão. Então, a depressão é uma doença hoje que tem... Que faz com que o Sistema Único de Saúde, né, tenha um grande gasto e que deve ser atendida de uma forma, pode ser atendida preventivamente, se esse diagnóstico é feito com rapidez. Eu costumo dizer que, às vezes, os profissionais estão tão cansados ou tão desinteressados, ou acham que os fenômenos psíquicos, né, as doenças psíquicas, devem ser desconsideradas, né? E a gente está lidando aí, que eu chamo, às vezes, uma preguiça de ajudar o outro, de ouvir e de ver, né? E atender nas suas necessidades. Então, a depressão, ela deve e pode ser prevenida. Se a gente começa a pegar, né, grupo, o médico que atende o idoso, porque o primeiro profissional que é procurado sempre, quem é? É o médico. Né? Eu estou sentindo um mal-estar grande, físico, desanimada, cansada, falta de apetite, ou estou engordando, ou estou emagrecendo, eu vou procurar um médico. Aí o médico passa um monte de exame,
como tem que passar, tem que fazer uma avaliação, mas tem que escutar e tem que olhar o sujeito que está na sua frente. E se esse encaminhamento é feito rapidamente, hoje nós temos as universidades dos idosos, né? Agora não, na pandemia não temos, né? Mas em tempos normais temos. Temos os grupos, as clínicas de atendimento ao idoso, com todo um aparato, com música, com terapia ocupacional, com fisioterapia, com todo o atendimento que vai ajudar o idoso a não cair numa depressão profunda, que vai abrir a porta para as doenças imunos, né? Autoimunes, como a asma, como o câncer, os problemas de pele, né? Eles vêm muitas vezes em decorrência de uma depressão. Então, a depressão, nesses grupos que são mais, que é na criança e no idoso, ele vem em decorrência de perdas. Perdas essas que podem ser concretas ou em relação a uma fase da vida, né? O adolescente, ele perde a vida dele da infância. O pré-adolescente, entre 12 e 15 anos, ele fica num vácuo, porque ele não é mais criança, mas ele também não é um adolescente que ele pode aproveitar das festas que uma criança, um adolescente de 15, 16, 18 acha graça. E muitas vezes ele tem dificuldade até de encontrar a roupa que lhe cabe, porque não é mais criança, mas também não é um jovem ainda. Então, há uma perda muito grande de não saber, esses jogos não me interessam mais, essas brincadeiras, mas eu ainda não sei, ainda não descobri uma outra brincadeira que me interesse. Esse grupo já não me atende mais, mas o outro grupo que eu vejo também não me atende. Então, é um sentimento de perda, de solidão. E eles começam a se reunir em grupos para um compensar o outro. E esses grupos eles vão ser muito importantes. Os grupos na pré-adolescência, e é mais difícil para o idoso fazer essa rede, esse grupo, porque tem menos idoso, porque o idoso tem outras comorbidades, né? Problema cardíaco, problema de locomoção, que vão fazendo que fique mais difícil a introdução e a criação desse grupo. Então, gente, eu acho que eu já falei demais, né? Já são 7h22, né? Então, eu queria passar a palavra às perguntas. Sandrinha, uma pergunta que me fazem com muita frequência é que, assim, a pessoa ela fica muito perdida e as orientações para os remédios também mexem profundamente com elas. Eu tenho diversos pacientes que a gente dá um remédio e ele fica muito prostrado, ele fica muito parado. E não tem iniciativa de iniciar uma terapia, que seria o principal para que ele pudesse se resgatar. Porque o que acontece é que ele não tem coragem de falar sobre as questões dele. Então, ele não tem coragem de iniciar uma terapia. Então, o que você assim, fala disso com relação aos pacientes que você recebe? Me ouviu? Olha só, é muito importante ouvir. É muito importante a interação, né, entre o médico e o psicólogo. Né? Quando eu tenho um paciente, por exemplo, eu tenho alguns médicos que me encaminham, né, a reumato, né, que as doenças reumáticas elas têm muita causam muita questão depressão psíquica, né? É. Então, há uma ligação, porque eu estou com dor no meu corpo todo. Eu vou procurar um médico. Eu vou procurar um psicólogo, né? Vou procurar um médico. Então, chega lá, o médico vai fazer uma série de exames, vai fazer um diagnóstico,
e vai, primeiro, ele tem que conquistar a confiança desse paciente para indicar para um psicólogo. Muitas vezes o médico indica e a pessoa não vai, que diz assim, olha, isso é bater um papo, né? Outro dia eu ouvi na televisão uma pessoa falar que ela não precisa de psicólogo porque ela tem amigos. A escuta de um psicólogo é uma escuta muito diferente de um amigo. Né? Os amigos são importantíssimos e são terapêuticos também. Mas não, uma coisa não substitui a outra. Né? Então, eu acho sim. Uma coisa que as pessoas não entendem. Não acredito. Não entendem que o psicólogo tem técnicas para te fazer abrir. Que o teu amigo, por mais amigo que seja, mais profundo que ele converse com você, ele não consegue, sem técnica, te ajudar a se abrir e a trabalhar o problema que você tem. E o psicólogo tem essa possibilidade. Então, é isso que eu gostaria que você explicasse, porque assim, vocês trabalham profundamente para entender o que a pessoa está dizendo, aquela demanda, e técnicas para que a pessoa se abra e que consiga sair desse redemoinho de emoções, né? Sim. A questão, né, é que o psicólogo, na verdade, ele é um tradutor, né? Quem traz o discurso é o paciente, e a gente acompanha. Né? Muitas vezes, o psicólogo, né, chega à compreensão do que está sendo dito, mas não é hora de falar, não é hora de traduzir. Porque se você traduz antes da hora, o paciente vomita. Não está na hora. Ele não está pronto para receber essa verdade. Então, a gente tem que dar a mão, acompanhar, até que ele fique pronto, para que ele possa ouvir, né, o que está acontecendo. Olha o que você está fazendo. Então, alguns amigos enxergam isso daí e jogam. E a pessoa fica até brava. Olha só, você não tem nada a ver com isso. Né? Olha o que você está fazendo. E se afastam. Porque não tem essa compreensão. Há uma técnica, há um estudo muito grande, né? O psicólogo estuda 5 anos de graduação e mais 2 de residência. E vários outros anos de pós-graduação e de estudos, né? E de autoanálise, né? Todo psicólogo, ele passa por um processo de autoconhecimento com outro psicólogo. Mais supervisão, tudo isso é um treinamento longo, não é uma conversa de amigo no consultório, é uma conversa de terapeuta, de um profissional para um cliente. A escuta é completamente diferente. A escuta é sim, existem técnicas para ajudar o outro a falar. E a técnica, a gente vai saber o momento que é para falar, né? O adolescente chega e diz assim, e a gente pergunta, né, por que você está aqui? Ué, eu estou aqui porque minha mãe mandou. Nossa, mas você é tão obediente, estou dando um exemplo. Você só faz o que sua mãe manda? Não, então, você deve ter vindo aqui, já que você está aqui, você sabe por que um psicólogo faz? Por que a sua mãe mandou você vir aqui? Bom, essa é a queixa da sua mãe. Agora, eu quero saber, já que você está aqui, o que você gostaria que eu pudesse te ajudar? Sim. Então, assim, você implica a criança, o adolescente, o sujeito, no desejo dele, né? No desejo de melhorar. E algumas vezes você chega à conclusão. O desejo dele pode ser completamente diferente do desejo da mãe, não é? Sim, porque completamente. A visão dele é bem diferente. E é importante que a pessoa saiba do compromisso que o psicólogo tem
com o paciente, não é com a mãe. O compromisso é com o paciente e o que ele pretende. Nós temos 10 minutos, a gente pode continuar, mas nós temos só 10 minutos para seguir, tá? O que você gostaria, Então, as perguntas... resume para mim, em poucas palavras, o que você gostaria de passar para as pessoas que é importante na depressão? Olha só, na depressão é importante que o paciente seja atendido o mais rapidamente possível, né? É uma coisa séria que pode levar à morte por diversos motivos, né? A pessoa pode desencadear uma doença e não conseguir se recuperar, como ela pode se matar, né? Nas depressões é necessário a medicação, é necessário o médico psiquiatra junto, né? E companhia, a família precisa de uma assistência, o cuidador, né, vamos dizer, o acompanhante do paciente deprimido, ele também precisa de uma assistência para dar conta das necessidades daquela pessoa. Então, eu estou falando da situação da criança e o idoso é muito semelhante, né? Porque o idoso também ele vai levado por alguém, muitas vezes. E quando ele chega lá e a gente pergunta o que você deseja, né, melhorar na sua vida, muitas vezes ele para de assim, para pensar, porque também o idoso é assim, olha, o que nós vamos fazer com minha avó? O que vamos fazer com meu avô? O que nós vamos fazer com nossa avó? Não, vamos perguntar o que ela quer, né? Vamos perguntar o que ele deseja. Então, esquecem, começam a fazer e a agir pelo idoso. E isso é muito difícil. E leva à depressão, porque a pessoa vai perdendo a palavra dela, a capacidade de gerir a vida por conta de que vai todo mundo tomando conta, não é? Que nem a criança, aquela... E a gente precisa estar bem ligado nisso para auxiliar de fato essa pessoa. Saber o que ela deseja é muito importante, né? Quando você está nessa conversa, pedir talvez para o pai, para a mãe sair, ou para o acompanhante do idoso, e perguntar, mas o que é que o senhor deseja? Principalmente o médico, eu digo isso, né, no atendimento, é perguntar, mas qual é a razão que o senhor está aqui? O que o senhor deseja? Porque, na verdade, eles se sentem muito excluídos, na maioria das vezes, né? E isso é complicado, né? É complicado, né? As pessoas muitas vezes não imaginam que um idoso vai se beneficiar de um atendimento psicoterápico. E como se beneficiam, né? Eu já recebi paciente de 80 anos que refez a vida dele. Saiu até na escola de samba. Estava 4 anos deprimido em casa, né? E é um atendimento, cada faixa de idade, a técnica é diferente, né? Não é a mesma técnica. Claro, e é importante que seja, porque cada um é de um jeito, né? Cada faixa etária é de uma forma, né? E, assim, né, mulheres também na pós-menopausa entram muito na depressão por conta do ninho vazio, que os filhos também saem, se viram e os pais ficam, né? Muitas vezes ficam viúvos, então tudo isso precisa ser abordado para que a pessoa tenha capacidade de seguir em frente, né? Encontrar um caminho para sair da tristeza, né? Uhum. A saída é um trabalho de retorno à vida que ficou, né? Então, a criança, é o pré-adolescente entrando na adolescência, se adaptando à nova vida, vivendo o luto, porque o luto precisa ser feito, né? O luto precisa ser elaborado, e ele tem uma hora que dizer, acabou, né? Agora é uma outra vida, né?
é o idoso, né, também com a modificação da vida dele, com as perdas e com a introdução naquilo que existe, que está, e se adaptando. Isso mesmo, é adaptação. Então, vamos agradecer, né, essa oportunidade da gente falar sobre as coisas que a gente acha importante, que as pessoas percebam o quanto elas podem se melhorar, se trabalhar, para que a vida se torne mais alegre, mais leve e que possa ser bem vivida, né? Então, eu te agradeço muito essa presença luxuosa e essa sabedoria toda que você tem. E se as pessoas quiserem perguntar pelo YouTube, elas conseguem entrar em contato com a gente e fazer perguntas. Tá bom? Agradeço muito, Drica. Obrigada. Beijo. Uma boa noite a todos. Beijos. Boa noite.